Olá, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal e, nesta semana, a posse do ministro Flávio Dino como novo integrante da Suprema Corte. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou o Daniel Adjuto e vou detalhar para você o julgamento que tratou das sobras eleitorais. Ao meu lado, minha parceira, consultora jurídica Karina Zucolotto. Vamos juntos mais uma vez. Exatamente, Daniel. E essa semana com um julgamento complexo e difícil no Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi finalizado, justamente envolvendo as sobras eleitorais e uma sessão solene de posse do novo ministro Flávio Dino, que passa a integrar a Suprema Corte, compondo, então, os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar então com a retomada dessa semana do julgamento das sobras eleitorais, que são as vagas do Legislativo em disputa nas eleições proporcionais. Esse sistema levanta muitas dúvidas. Por que o candidato que teve milhares de votos não foi eleito e aquele que teve bem menos ganhou? O quociente eleitoral é o motivo disso. Então a gente vai detalhar para você agora como que isso funciona, porque é um cálculo bastante específico e que trata justamente dessa dúvida que permeia todo mundo praticamente. O quociente eleitoral é o resultado da divisão entre o número de votos válidos, aqui ó, tá na arte para você, apurados no município, pela quantidade de vagas disponíveis para cada cargo. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que uma eleição para uma Câmara Municipal do município A, está aqui o exemplo, 30 vagas para vereadores, e que nesse município tenham sido contabilizados 450 mil votos. Já dá para a gente colocar aqui a próxima tela que tem esse exemplo. Aqui do município A, 450 mil votos válidos, e que o número de vagas é de 30 vagas na Câmara Municipal. Nesse caso, o coeficiente eleitoral vai ser de 15 mil. Está aqui o quociente eleitoral, 15 mil. Essa divisão dá esse valor. Fique com esse número na cabeça, 15 mil, porque é a referência nesse exemplo. Agora, seguinte, com o quociente eleitoral, a gente vai definir o quociente partidário, porque é ele que determina a quantas vagas cada partido vai ter direito. O quociente partidário nasce como? Ele é o cálculo do número de votos válidos que um partido conseguiu, dividido pelo quociente eleitoral, aquele que eu expliquei agora há pouco. Vamos, por exemplo, retomando então o município A. Vamos supor que o partido X teve 90 mil votos válidos na eleição do município. Está aqui. E o quociente eleitoral, que foi de 15 mil, aqui embaixo. 90 dividido por 15 mil, vamos ter 6 vagas. Então, o partido X tem direito a 6 vagas. Mas aqui, repare, deu a divisão de um número inteiro. Nem sempre é assim. Próxima tela, a gente vai trazer um outro exemplo do partido Y, que, por exemplo, teve 95 mil votos válidos. Ao fazer essa mesma divisão, deu uma quebra no número. Perceba, teve casa decimal. O artigo 107 do Código Eleitoral determina que todas as casas decimais sejam descartadas. Então, a gente ignora essa fração aqui. E mesmo com 5 mil votos a mais que o partido X, lembra? Ele vai ter o mesmo número de vagas, 6. Mas guarde esses décimos aqui, porque é isso que a gente vai trabalhar agora. Uma informação importante. Para ser eleito, o candidato tem que obter uma quantidade de votos mínima, pelo menos 10% do quociente eleitoral. Naquele nosso exemplo do município A, o quociente eleitoral foi de 15 mil, então, para ter direito à vaga, o candidato tem que conseguir, no mínimo, 1.500 votos. E é aqui que a gente chega agora nas sobras eleitorais, nessa próxima tela. São as vagas que não foram preenchidas, seja pela eliminação daquela fração, que mostrei agora há pouco, ou porque os candidatos não atingiram esses 10%, o desempenho mínimo. E para distribuir essas vagas, como que funciona? O TSE faz uma média. Dividem-se os votos válidos do partido pelo quociente partidário mais um. Eita, matemática que complica, né? Mas dá para entender com isso aqui explicadinho na tela. O partido que conseguir a maior média leva a vaga. Vamos voltar para o nosso exemplo? Daniel, não entendi nada. Tem exemplo. Vamos lá. Olha só. Vamos supor que na nossa eleição fictícia sobrou uma vaga sem preencher. O partido X, que conseguiu aqui 90 mil votos, teve uma média de 12.800 e pouco, certo? O partido Y, que teve 95 mil votos, também para 6 vagas, mais um. Temos aqui a média de 13.500. Como a média do partido Y foi maior, então aquela sobra, aquela vaga, fica justamente com o partido Y.
Essa é a matemática das sobras eleitorais. E essa divisão é que está em julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, 5 ministros já votaram. Olha só como foi. O plenário discute se os critérios de distribuição das sobras eleitorais está de acordo com a Constituição. O caso envolve as eleições de deputados e vereadores, em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto é computado primeiramente para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras, e é justamente a divisão dessas sobras o que está em questão. Isso porque em 2021 houve mudanças nas regras de distribuição das sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que atingiram um determinado índice do quociente eleitoral. Se essas exigências não forem cumpridas, as cadeiras restantes serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias, o que pode alterar a configuração atual da Câmara dos Deputados. Os partidos Rede e Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas questionam esses critérios e querem incluir todos que participaram das eleições nessas vagas, independentemente de atingir o índice previsto na lei. Até então, 3 ministros já haviam se manifestado. Ricardo Lewandowski, relator que se aposentou em abril do ano passado, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Todos foram favoráveis à revisão das sobras eleitorais. A única divergência entre os ministros diz respeito a partir de que momento essa decisão passa a valer. Lewandowski entendeu que deve ser aplicada a partir do julgamento da Corte. Já Moraes e Gilmar Mendes defendem que a aplicação seja a partir das eleições de 2022. Na retomada da discussão, o ministro André Mendonça divergiu dos outros ministros, votando para manter a regra de distribuição das sobras eleitorais. No caso dos autos, não visualizo com a devida vênia as posições em contrário a existência de um critério obstativo, arbitrário ou irrazoável. Afinal, por mais de 50 anos, desde a promulgação do Código Eleitoral em 1965 até 2017, vigorou o parâmetro mais restritivo que o ora impugnado. O ministro Alexandre de Moraes reforçou o entendimento dele. Para Moraes, a lei criou uma sucessiva cláusula de desempenho, favorecendo os grandes partidos. Essa discussão é muito importante porque, dependendo dessa discussão, a dificuldade do crescimento de novos partidos, a dificuldade da garantia de uma pluralidade democrática, essa dificuldade vai aumentar. Porque o que se criou com a Lei 14.211 de 2021, o que se criou foi uma sucessiva cláusula de desempenho, ou seja, um favorecimento aos grandes partidos. O ministro Edson Fachin votou no mesmo sentido que o ministro André Mendonça. Entendo que não há, com toda a vênia, violação ao pluralismo político ou partidário, tendo em vista pelo menos 2 fatores. Primeiro, houve participação das minorias nas casas do Congresso. Segundo, a meu modo de ver, e não havendo prova em sentido contrário, não há redução da democracia inclusiva, ou seja, não há redução dos canais de participação política e de mudança social. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Nunes Marques. A ministra Carmen Lúcia fez um apelo para que o Supremo tenha uma decisão até o dia 5 de março,
antes da renovação das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, Karina, foram várias as dúvidas levantadas durante esse julgamento. Até o ministro Luiz Roberto Barroso brincou, né? Que, olha, se o ministro Nunes Marques não tivesse pedido vista, pediria ele. Qual é a principal dúvida a ser sanada na retomada dessa sessão? Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi questionado sobre se ele queria fazer alguma observação sobre o voto que já havia sido lançado no plenário virtual, ele disse: esse caso é um caso complexo, difícil e importante. E a gente viu pelas discussões e pelos debates que isso vai se avançar para a próxima sessão plenária em razão do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Isso porque os ministros disseram que, de acordo com o que a lei trouxe, a partir da reafirmação do voto do ministro Alexandre de Moraes, é que são 3 etapas que estão sendo analisadas e que é exatamente na última etapa que viria essa dúvida sobre essa cláusula de desempenho. Vamos rememorar, então, as 3 fases? Exatamente. Primeiro é o cálculo normal, né? Que haveria uma cláusula de desempenho já, que seria o próprio quociente eleitoral, que você explicou na arte. Dos 10% para você atingir e poder disputar a vaga. Exatamente. Não alcançando, aí passaria as sobras. Segunda fase. Essa segunda fase, que é a distribuição dessas sobras, daquela cadeira, daquele número de divisão de cadeiras no parlamento, que dá um número quebrado, para quem ficaria essa cadeira cujo número não deu inteiro. Né? Então, para isso, a lei teria trazido uma nova cláusula de desempenho. Então, por isso que o ministro Alexandre de Moraes disse, a lei traz uma cláusula de desempenho ou de barreira, alguns tratam como sinônimos, outros não, para se alcançar aquela vaga. E que isso vem de forma inédita sendo discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Que são os 80-20. Então, a regra do 80-20. Exato. Quando você tiver em mente ali no julgamento e os ministros falando 80-20, é porque o partido precisa alcançar 80% do quociente eleitoral e o candidato 20% desse quociente para aí sim ele conseguir concorrer à vaga das sobras. Para concorrer às vagas da sobra, aquele número quebrado, aquela cadeira tão disputada. E a terceira fase? E a terceira fase é justamente da maior média. Não alcançando esse número 80-20, seria feita essa distribuição com base na maior média. Então, nós temos... o próprio ministro, como você disse, Luiz Roberto Barroso, ficou na dúvida sobre a constitucionalidade na primeira fase e não na última fase e acabou ensejando um pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas com essa observação: não tivesse pedido a vista do ministro Nunes Marques, ministro Luiz Roberto Barroso teria feito. A certeza que nós temos é que esse julgamento já está pautado para a retomada dele na próxima semana em razão dessa urgência. Vamos lembrar, 2024 é ano de eleições municipais e não coincidentemente você trouxe um exemplo de eleições para vereadores nos municípios, nos mais de 5 mil municípios, trazendo a explicação para justamente elucidar essa questão das sobras eleitorais. Então, sobras eleitorais não é o que sobra de dinheiro para essas eleições, mas são as cadeiras que serão distribuídas em cada Câmara de Vereadores, em cada Casa Legislativa e como é feito esse cálculo. Então, se um partido tem direito a 6 cadeiras, mais meia cadeira, ele vai brigar até o último minuto por essa meia cadeira. E a lei diz o quê? Junto com uma resolução do TSE que está sendo questionada também. Essa fração dada a partir dessa distribuição das sobras deveria ser desconsiderada. E os partidos dizem, não, ela não pode ser desconsiderada, isso é inconstitucional. Então, vem toda uma discussão em volta dessa distribuição das sobras e também, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, vamos lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski era o relator dessas ações, mas já aposentado. O seu voto foi lançado no plenário virtual quando esses julgamentos se iniciaram e, portanto, estando ele já aposentado, o voto dele é computado. E o ministro Alexandre de Moraes, ao votar logo em seguida, ele acaba também colocando as suas considerações. E ele disse assim, a grande discussão aqui também é sobre uma situação inédita no plenário do Supremo, porque o Supremo já decidiu que a lei não pode criar cláusula de barreira. E essa lei fez justamente isso, essa cláusula de desempenho na distribuição das sobras, nessa segunda fase. O Supremo disse, só é possível essa cláusula de desempenho criada por emenda à Constituição. E vem a lei novamente
criar essa cláusula de desempenho. Então, num primeiro momento, já seria inconstitucional. E num segundo momento, ele vê também uma inconstitucionalidade porque essa regra do 80-20 beneficiaria apenas os grandes partidos. Então, aqueles grandes partidos que acabam alcançando um grande número de votos, alcançariam esses 80% do quociente eleitoral, permitindo que eles participassem dessa divisão das sobras. E os partidos pequenos ficariam de fora. Então, ele disse que no sistema proporcional, que é esse sistema de eleição de deputados federais, deputados estaduais, de vereadores no Brasil, Entendi. do parlamento, do poder legislativo, essa é a grande discussão, inclusive no mundo, como se distribuir essas sobras de forma igualitária. E para o ministro Alexandre de Moraes, não permitir que os partidos pequenos possam participar, junto com os grandes, dessa distribuição de sobras é inconstitucional. Viola o pluralismo político, na medida em que todos devem participar, inclusive os pequenos, representando as minorias, e também viola a soberania popular, que é o quê? É a vontade do povo em ver aquele partido ou aquele candidato eleito. Então, tomamos como premissa o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanha o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que já se aposentou, mas que está mantido, e no mesmo sentido o voto do ministro Gilmar Mendes, que também já votou nesse sentido. O ministro André Mendonça apresenta o seu voto nas 3 ações e apenas uma ele considera um artigo dessa legislação como inconstitucional, julgando parcialmente procedente, mas entende que a regra dos 80-20 não viola o pluralismo político. É constitucional. É constitucional, não viola a soberania popular e deve ser preservada. E, no mesmo sentido, o ministro Edson Fachin antecipa o seu voto para entender que a legislação ela está em harmonia com o texto constitucional, as ações devem ser julgadas improcedentes. Mas não temos nada decidido ainda, não é, Daniel? O julgamento ainda não foi finalizado. E para a próxima semana, essa é a grande expectativa da conclusão do julgamento dessas 3 ações. Vamos considerar mais uma vez que 2024 é ano de eleições municipais. Exato. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a posse de Flávio Dino como novo ministro do STF. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com plenárias. E agora você vai acompanhar como foi a posse de Flávio Dino como ministro do STF. Aos 55 anos, o advogado, ex-juiz e ex-parlamentar chega à Suprema Corte em uma cerimônia prestigiada por autoridades dos 3 poderes da República. Flávio Dino chegou ao Supremo acompanhado da mulher. A sessão solene começou pouco depois das 4 da tarde e foi aberta pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Em seguida, houve a execução do hino nacional pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, regida pelo subtenente Adalberto Cunha de Oliveira. O novo integrante do Supremo Tribunal Federal foi conduzido pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente na corte, Cristiano Zanin. Na sequência, Flávio Dino fez a leitura do termo de compromisso de posse. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. Em seguida, o termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, foi assinado o termo de posse pelo presidente do Supremo, pelo ministro empossando e pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal. Agora é sem volta. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Flávio Dino,
O ministro Flávio Dino foi conduzido pelos ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin ao assento no plenário. A cadeira do ministro mais recente é sempre a primeira à direita do púlpito. Ao final, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, deu as boas-vindas ao mais novo integrante da corte. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Depois, a sessão foi encerrada. Karina, pega o fio dessas boas-vindas dadas pelo ministro Barroso a Flávio Dino, do momento em que o país está. Em que momento é esse que Flávio Dino, do STF, momento do STF em que Flávio Dino chega para compor a corte, plenário completo agora, um papel de reforço da democracia e consolidação do diálogo institucional? Então, Flávio Dino chega à Suprema Corte no momento de reforço da democracia, principalmente depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. Ai, Karina, mas isso já tem um ano. Mas recentemente as grades foram retiradas aqui ao redor do prédio do Supremo Tribunal Federal, foram colocadas para o dia da posse, justamente porque muitas autoridades estavam presentes. O ministro Luiz Roberto Barroso fez um aceno à representatividade de vários poderes no plenário do Supremo para prestigiar a posse de Flávio Dino. E ele chega nesse momento em que há uma busca incessante por esse fortalecimento da democracia, por esse diálogo institucional e pelo reforço desse pluralismo político. Então, tendo ele já transitado pelos 3 poderes, a expectativa é de que esses diálogos eles sejam fortalecidos cada vez mais, agora com a presença do 11º ministro da Corte. Agora eu vou pegar o seu comentário, a sua análise para puxar um pouquinho da história do ministro Flávio Dino. Você vai conhecer a partir de agora. Flávio Dino de Castro Costa nasceu no dia 30 de abril de 1968 em São Luís, no Maranhão. É filho dos advogados Rita Maria e Sálvio Dino. O pai foi vereador em São Luís, deputado estadual e prefeito de João Lisboa. Flávio se formou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e é mestre na mesma área pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhou como advogado logo depois de formado. Foi juiz federal por 12 anos no estado em que nasceu e professor universitário. Também atuou como juiz auxiliar do ministro Nelson Jobim, do STF, e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi ainda presidente da Associação Nacional de Juízes Federais. Aos 38 anos de idade, Flávio Dino decidiu dar uma pausa na carreira jurídica. Pediu exoneração do cargo de juiz federal para estrear na política como deputado federal pelo Maranhão. Depois foi eleito governador do estado por 2 mandatos consecutivos e logo em seguida, senador da República. Em janeiro de 2023, assumiu o Ministério da Justiça. A passagem pelo ministério foi breve. Em novembro do mesmo ano, Dino foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou. Por 47 a 31 votos, o plenário referendou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A chegada ao Supremo é o ápice da carreira desse advogado de 55 anos. No plenário do STF, o presidente Luiz Roberto Barroso saudou a aprovação do nome do novo ministro. Inicialmente, juiz de carreira, aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Depois é que ele foi para a política e agora está de volta ao direito e nós saudamos a chegada dele com muita alegria. Para Flávio Dino,
O Supremo Tribunal Federal tem hoje um papel importante na busca por conciliação e entendimento no país. Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que é decisiva para que isso ocorra no país, nos termos da Constituição e das leis. Flávio Dino vai herdar mais de 300 processos entre recursos e ações. A maior parte é de direito administrativo. Na lista de processos está a ação direta de inconstitucionalidade, que discute a existência de assédio judicial contra um jornalista que teve processos contra ele distribuídos para diferentes tribunais do país. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, pede que nas ações relacionadas ao exercício da liberdade de expressão e de imprensa, o foro competente seja o domicílio do réu. Outro pedido é que os processos relacionados sejam julgados em conjunto. No acervo herdado pelo ministro Flávio Dino, também estão processos contra a atuação de autoridades públicas durante a pandemia da Covid-19. Um deles é o pedido para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos por incitarem comportamentos inadequados no combate ao coronavírus. O ministro também vai assumir a relatoria do recurso, com repercussão geral reconhecida, sobre a validade do indulto natalino concedido por Bolsonaro a condenados por crimes com pena máxima de 5 anos de prisão. No caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questiona a decisão da Justiça Local, que, com base em um decreto presidencial de 2022, manteve o perdão a um homem condenado a 4 anos e 4 meses de prisão. Segundo o tribunal, tanto a escolha dos critérios para o indulto quanto a própria concessão dele são atos de competência do presidente da República. Flávio Dino vai ser relator ainda da arguição de descumprimento de preceito fundamental, protocolada pelo Partido Liberal, que pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada à do crime de homicídio qualificado. No entanto, Dino não vai votar na ação sobre a interrupção voluntária da gravidez, já que Rosa Weber, então relatora da ação, votou na sessão virtual do julgamento antes de se aposentar. Temas de interesse e atenção nacional, e Flávio Dino também passa a integrar a primeira turma que volta a analisar ações penais. Exatamente. Recentemente, os ministros no plenário decidiram que as ações penais devem retornar à análise pelas turmas. Então, vamos lembrar que nós temos 2 turmas, cada uma delas são compostas por 5 ministros, o presidente não participa dessas turmas, e essas ações penais contra autoridades devem ser analisadas pelas turmas e não mais pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o ministro, agora já empossado, Flávio Dino, ocupando a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, além de assumir os processos dela, assume também a cadeira deixada por ela na primeira turma. E, Karina, ele pode votar em processos que já estão sendo julgados em plenário? Como funciona? Pode votar, inclusive nessa discussão sobre as sobras eleitorais, nesse assunto complexo, importante e difícil, como disse o ministro Alexandre de Moraes. Se o ministro Flávio Dino entender ou se considerar apto e suficiente, com informações suficientes para proferir o seu voto, ele pode participar desse julgamento, sim, é o que diz o regimento interno. Mas não é obrigado, somente se ele quiser, porque ele não participou do início desse julgamento. Mas fica nessa expectativa do critério dele de conforto para essa votação ou não. E vamos lembrar, em assuntos em que haja impedimento ou suspeição, ele pode se declarar impedido ou suspeito, não precisa apresentar os motivos e, em alguns casos, eventualmente, ele pode não participar em razão desse argumento. Entendi. Karina, uma sessão com posse, com julgamento, uma semana, melhor dizendo, né? Diferenciada. Obrigado pela companhia. Obrigada, eu que agradeço, Daniel. Lembrando que você acompanha o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.